Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Del. Mais um forte candidato a ir embora nos próximos meses aí, né? Tá se preparando para viver no Canadá. Aí é bom, viu? Já falei que o dia que eu começar a viajar, viu, Alexandre? Eu vou sair daqui em janeiro, volto em dezembro, só visitando as ovelhas. Vai ser bom demais. Queridos, eu quero, nessa noite, trazer uma mensagem ao teu coração da parte de Deus, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Uma experiência bastante conhecida. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, porque eu acredito que ele tem muito a falar conosco. Muitas mensagens extremamente poderosas aqui, importante para a vida da gente. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Só para efeito de informação, a hora nona é mais ou menos 3 horas da tarde. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que estavam por ali passando. E vendo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João os olhos nesse homem, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, e viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconhecendo ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Pórtico de Salomão. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua palavra. O texto que nós acabamos de ler é um daqueles textos inspiradores, sabe? Aquele texto que te inspira. Você, lê e diz assim: meu Deus, houve um milagre aqui nesse lugar. Houve algo fantástico, extraordinário aqui nesse texto. Por quê? Porque a história é incrível. Só para você ter uma ideia, Esse homem, ele nasceu com uma deficiência grave. Uma deficiência que o impedia de se locomover, o impedia, por exemplo, de adorar no templo. Ele não podia, porque havia nele, aos olhos dos outros, um defeito, uma deformação. Então ele era impedido de entrar no templo. Mas ele era colocado à porta, por onde as pessoas passavam, por onde as pessoas entravam no templo. E ele viveu nessa porta, na porta da entrada, muito
muitos anos da sua vida. Né? Quando a Bíblia fala um homem, não está falando de um jovem, nem está falando de um idoso, a gente está falando aí de um homem, talvez, dos seus 30 e poucos anos, 40 anos talvez. E esse homem era colocado ali pelos seus familiares, pelos seus amigos, talvez, para receber das pessoas que entravam e saíam do templo uma esmola, para que ele pudesse sobreviver, talvez, com o mínimo possível. Sobreviver com muito pouco, né? Aquela esmola do final do culto, né? Antigamente, nos interiores, muitas pessoas pediam esmola logo depois das missas, né? Depois dos cultos. Hoje isso já não se vê muito, mas antigamente se via. As pessoas ali, né? Esmolando, pedindo alguma coisa, talvez com fome, talvez com alguma necessidade, né? Grave. E esse homem vivia assim. E aí, num desses dias, assentado ali na porta do templo, quem vem subindo para o culto? Pedro e João. Eles vão subir para adorar a Deus, eles vão entrar no templo, eles vão, né, experimentar ali um tempo na presença de Deus, e quando eles estão chegando na porta, esse homem vai, né, e pede a eles o seguinte: você pode me dar uma esmola, você pode contribuir aqui, para que eu possa comer alguma coisa, para que eu possa, né, voltar para casa pelo menos com alguma coisa para comer hoje, talvez, nesse dia. E aí é interessante, porque pedir dinheiro a missionário é muito complicado. Pedro já vai logo dizer: não tem. Não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho esmola. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Aí, num desses momentos, Pedro fala assim: mas eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho algo que pode mudar a tua vida. Eu tenho algo que pode transformar o teu ambiente. Eu tenho algo que pode, né, causar uma mudança, talvez, tão radical na sua vida, que você não tem ideia do que você está pedindo. Pedro fala: eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho isso. E aí lança a palavra. E diz: olha, em nome de Jesus o Nazareno, anda, levanta, sai dessa situação, muda. E diz que ele mesmo, Pedro, segura na mão direita desse homem, e esse homem que nunca andou, que nunca experimentou isso, se coloca de pé. Primeiro estágio. Tornozelo funcionou. O tornozelo dele funcionou, os pés funcionaram. Ele agora está com os pés no chão, saltando. Aí Pedro, né, determina que ele agora entre no templo, que ele agora tenha liberdade de passar da porta, de entrar num lugar que até pouco tempo ele não poderia entrar. Ele não tinha essa liberdade. E agora esse homem entra no templo saltando e louvando a Deus. Você tem ideia dessa história? Você tem noção da grandeza do que nós estamos lendo aqui, do que nós estamos vendo aqui? Você imagina, de repente, você encontrar aquela pessoa que não tinha acessibilidade, que não poderia entrar, que não poderia conviver, que não poderia desfrutar daquele momento, agora ele está dentro. Ele não está mais do lado de fora, ele está dentro. E quem foi o responsável por isso?
O responsável por essa mudança radical na vida desse homem foi Jesus, o Nazareno, lembra? Porque Pedro disse, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te ordeno, anda. Ou seja, toda mudança que nós precisamos vem de Deus. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite que talvez você está esperando que aconteça alguma coisa nesse âmbito humano que nós vivemos para você mudar. Eu quero te dizer que você só vai piorar. Porque desse mundo, a única coisa que nós recebemos é esmolas. A única coisa que a gente recebe desse mundo são esmolas que nos mantêm vivos ali, que nos mantêm funcionando, mas não nos dão absolutamente nada. E sabe o que é pior? Eu vou dizer para você o que é pior. A gente acostuma com esmolas. A gente acostuma com essa vida cotidiana e diária de migalhas. A gente vai acostumando com o pouco amor que nós recebemos, a gente vai acostumando com a pouca atenção que nós recebemos, a gente vai acostumando com o pouco carinho que nós recebemos, a gente vai acostumando. E isso vai deixando a gente, presta atenção numa coisa, paralisados no mesmo lugar. A gente não consegue ver nada acontecendo. Mas você não está vivo? Estou, mas eu estou vivo por esmola. Quantos relacionamentos sobrevivem de esmolas? Quantas amizades sobrevivem de esmolas? E o que significa? Significa que a gente está vivendo com o mínimo desse mundo. O mínimo. A gente não tem acesso, a gente não poderia, ou a gente não pode entrar na presença de Deus, a gente não pode adorar a Deus. E o que faz isso possível? O que torna possível nós estarmos aqui hoje buscando a presença de Deus? O que torna isso possível? O que tornou possível, por exemplo, você ter um testemunho que te coloca hoje na presença de Deus? Porque não era assim, não é verdade? Se tem uma coisa boa na igreja, é que a gente não está diante de pessoas perfeitas, não é? Você imagina eu falando para um auditório de pessoas perfeitas, eu estaria aqui pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essas pessoas tão perfeitas, tão lindas, tão cheirosas, tão arrumadinhas? Mas a gente não está. Nós não estamos, nós não somos. Nós temos dificuldades imensas na vida da gente, nós temos debilidades imensas, nós temos, falhas muito graves na nossa composição, que não nos permite estar na presença de Deus, que não nos permite entrar na presença de Deus. Ou seja, nós estamos literalmente do lado de fora. Mas aí tem os encontros. Eu queria perguntar aqui, quem já encontrou com Jesus aqui? Olha, quanta gente encontrou com Jesus. E é justamente esse encontro, é justamente essa experiência que nos dá acesso, que faz com que a gente possa entrar, que abre as portas, a chave que abre aquelas portas que eu nunca pensei que eu poderia, mas agora eu posso. Por quê? Porque alguém profetizou na minha vida, alguém disse, em nome de Jesus o Nazareno, essa tua vida vai mudar.
Você vai ser transformado, você vai experimentar coisas tremendas da parte de Deus. Você vai viver coisas que você nunca imaginou que você viveria. Mas aí tem um problema, a gente gosta de esmolar. A gente gosta da esmola. Porque a esmola, o que você precisa fazer? Uma cara de sofrimento, estender a mão e dizer, me dá uma esmola. E eu acredito que, de verdade, olha só, presta atenção, o povo de Deus, maioria das vezes, está pedindo para o Pai esmola. Uma esmolinha, Senhor, para eu sobreviver hoje. Deus está olhando para você e está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu tenho algo tão grande, tão poderoso para a tua vida, algo tão forte que você jamais conseguiria imaginar, porque é isso que está acontecendo na cabeça desse homem. Ele não pode imaginar, eu não posso imaginar, você que está me ouvindo aqui ou em casa, não pode imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, a transformação que Deus pode causar na sua vida, a reviravolta que Deus pode dar na tua vida. Você não tem ideia. Talvez você está olhando para mim dizendo, não, pastor, eu tenho ideia sim, mas não tem. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque Ele é Deus. Mas para isso a gente tem que abrir mão da esmola. E quer saber mais? Talvez você está aqui, ou está me ouvindo, ou vai me ouvir, e você está preso à esmola. Você está preso à arrecadação do dia. Você está preso àquela necessidade suprida ali, talvez emocional, que você precisa suprir para você poder vencer o dia. Talvez você fique esperando o dia todo por uma mensagem. Talvez você fique o tempo todo esperando que alguém ligue para você. Talvez você fique o tempo todo esperando que alguém lembre de você. Pois eu quero te dizer uma coisa, isso é esmola. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que pode mudar e transformar a tua vida. Você está entrando, né? Você está na porta pedindo, Senhor, que o Senhor me dê alguma coisa para eu poder sobreviver, e o Senhor está dizendo, não, eu quero fazer algo diferente na tua vida, mas para isso você vai ter que crer, você vai ter que me dar a sua mão, você vai ter que confiar, você vai ter que ficar de pé, não adianta, você vai ter que fazer a sua parte, meu irmão. Não adianta a gente ficar sentado e dizendo, olha, eu queria tanto. Não, levanta. Se coloca na presença de Deus. Estende a tua mão nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele vai te colocar de pé. E melhor, Ele vai te colocar para dentro. Na década aí de 80, tinha muitas festas boas de ir, né? Mas você precisava entrar. E você não podia entrar muitas vezes porque você era menor de idade. Então você ficava onde? Na porta. E aí você precisava de quê? De um amigo. Ô, tudo bem? Tudo bom? Fazendo o que aí? Estou querendo entrar. Vem cá. Cola aqui comigo. Eu vou te colocar para dentro. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus é esse Deus que te coloca para dentro, enquanto o diabo está querendo te colocar para fora. O diabo está tentando destruir a tua vida, está tentando fazer com que você fique esperando por uma esmola o dia todo, os meses do ano, todos os anos da tua vida. Ele está ali, ó. Eu vou te colocar aqui para você pedir esmola, mas Jesus não. Ele vai segurar na tua mão e Ele vai dizer, vem cá, minha filha,
para de esmolar, porque eu tenho algo poderoso para a tua vida. Mas aí a gente precisa entender algumas coisas, para que a gente possa abandonar de vez a vida de esmola. É um treinamento. A gente precisa observar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, se a gente quer sair dessa situação que a gente se encontra, a gente precisa abandonar o passado. Quem vive de passado é museu, seja para coisa boa ou para coisa ruim. Ah, o cara foi tricampeão de não sei o quê, tricampeão de não sei o que lá, não adianta nada. Já passou. O que ele tem? Lembranças boas. Ah, eu sofri muito, passei por uma situação difícil, foi horrível a minha vida. Não adianta nada. O que você tem hoje? Lembranças ruins. É isso. O passado se resume nisso. Seja bom ou seja ruim, não prestou para absolutamente nada. Ou seja, já passou. E o problema da gente, sabe o que é? É que a gente quer viver apegado ao passado. E quando a gente se apega ao passado, a gente deixa de viver o agora. A gente fica remoendo situações. A gente fica revivendo lances. Você cometeu erros. Eu quero te dizer que se você tomar uma decisão hoje de ficar de pé diante do Senhor, os teus erros já ficaram no passado. Você já pode dizer, isso é passado na minha vida. Se você tomar a decisão de ficar de pé na presença do Senhor, até os erros já viraram passado, porque daqui para frente tudo se faz novo. Você crê nisso? Então presta atenção numa coisa, não importa, passou, não passou? Então agora o que é olhar para frente, mas aí tem um segundo ponto aqui, que é muito sério. Primeira coisa que eu te falei, que a gente, para a gente ficar de pé e fazer parte, a gente precisa parar de olhar para o passado. A segunda coisa é parar de olhar para o futuro. Porque isso também é cruel. Você está aqui olhando para o futuro, contando os dias, os meses e os anos. Você já reparou aqui que tem uma turma assim mais da minha idade aqui? Você já reparou como é ruim na nossa idade começar a fazer conta? Ah, já pensaram nisso? Hein? Erlon não, que era jovem ainda, garoto, não está nem preocupado com isso. Mas quando você já chegou no topo da montanha e que percebe que daqui para frente não dá mais para subir agora, né? E você começa a fazer algumas contas, você começa a ficar assim, não, peraí. Mas é sério? Não é legal. Aí sabe o que isso gera na gente? Isso gera uma ansiedade medonha. O que também faz você não viver o aqui e o agora. Você não viver o hoje. Você vive de esmolas do passado, de esmolas do futuro, coisas que nem aconteceram ainda, mas você acha que aquilo vai ter alguma influência na tua vida. Não. Não mesmo. A gente não tem futuro. Você sabia disso? Estou viajando aqui com vocês. Pastor, a gente não tem futuro. O Sérgio já me olhou e falou, pastor, meu livro aí. Mas eu quero que você pense uma coisa, a gente não tem futuro. Sabe por quê? Porque uma pequena veia do nosso coração determina se a gente vai ou se a gente para. Pequenininha. Se ela lá cismar e dizer, não, acabou. Cansei, esse tempo todo batendo, pulsando, jogando sangue para lá e para cá, quero mais não. Estou parando hoje, recesso. Adiantou você pensar em alguma coisa?
Então, quando a gente vive futuro, acho muito bacana planejamento, acho muito legal, mas com a consciência do seguinte: muitas vezes nós deixamos de viver hoje, agora, porque estamos vivendo lá na frente. Conversava com uma pessoa essa semana, ela me revelou a idade dela, e a gente conversando, ela disse assim: nossa, mas eu chorava tanto, eu pedia tanto a Deus para eu fazer 18 anos. E eu fiz 18 anos e de repente eu já estava com 42 anos. Então a gente se antecipa ao tempo. Isso não é saudável. Isso faz a nossa vida ficar parada, prostrada. A gente começa a ter medo, a gente começa a não querer avançar, a gente começa a não querer sonhar mais, porque nós estamos fazendo contas. Nós estamos começando a abrir mãos de sonhos, e eu quero te dizer uma coisa: você pode sonhar. Sabe por quê? Porque o sonho, ele realiza as coisas, ele está acontecendo agora. Se você estiver sonhando agora, você já está vivendo aquilo que você está sonhando. Começa com um sonho. Começa com um pensamento. Agora presta atenção: se for para ficar sentado pedindo esmola a vida toda, nada irá acontecer na tua vida. E o Senhor está dizendo para vocês nessa noite: eu quero colocar você de pé. Eu não quero que você passe a vida toda sentada no portão. Terceira coisa, são as crenças limitantes. Tem tudo a ver, passado, futuro e crença limitante. O que é crença limitante? Aquelas coisas que talvez falaram para mim, sabe? Você não consegue, você não pode, isso não é para você. E talvez aquilo ficou na tua cabeça, aquilo está servindo para te limitar, aquilo está impedindo que você vá. Sabe quando você lida, né, com pessoas, e isso acontece muito dentro de casa, às vezes na escola, às vezes no trabalho, mas na maioria das vezes dentro de casa. Parece que as pessoas mais próximas têm liberdade para falar o que quer para a gente, né? Você diz assim: não, eu vou ser um pastor. Você, pastor? Né? Crenças limitantes, coisas que te limitam. Vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou formar, vou morar fora do país. Sonha. Porque quando você sonha, Deus realiza. Quando você acredita, Deus tem certeza. É assim que acontece. Agora, se você tem crenças limitantes, não, você para no meio do caminho. Você não consegue ir. Você nunca se acha capaz, você acha que não pode, você acha que não vai conseguir. Você acha que você é feio demais, que você é baixo demais, que você é magro demais, que você é gordo demais. É sempre assim. São crenças limitantes que, quando a gente abre mão disso, a vida fica melhor. Quando a gente começa a repreender frases que nós ouvimos, e saiba de uma coisa, elas ecoam na nossa mente, viu? Elas ecoam. Talvez naqueles momentos que você estiver mais em paz, você vai ouvir coisas que te falaram e que disseram para você: não, você não vai conseguir. Meu sonho é ter meu próprio negócio. Aí alguém vira para você e diz assim: no Brasil? Esse no Brasil fica. Aí, sem querer, você repete, logo depois. Quando você diz assim: meu sonho é casar. Aí alguém frustrado vira do lado e fala assim: casamento? Casamento é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Sabe o que fica na tua mente? A pior coisa. E às vezes você ouviu isso de uma pessoa que não tem nenhum testemunho para te dizer absolutamente nada a respeito disso. E isso liga aqui o nosso quarto ponto. Se você não quer ficar na porta, quer se levantar na vida, você precisa se livrar de pessoas tóxicas. É a palavra da moda, né? De gente negativa, miserável. Sabe como é que é? Porque tem gente, irmão, presta atenção numa coisa:
você tem que chegar para ele com a Bíblia aberta falando de Jesus. Ele não resiste. Ele não resiste. Porque se você deixar ele falar, ele acaba com você. Ele é negativo, ele é tóxico. Ele consegue te colocar para baixo, ele consegue fazer o palhaço carequinha chorar. Entendeu? Foi o palhaço carequinha, fui longe agora. Você imagina isso, ele consegue frustrar teus planos. É a pessoa tóxica, ela consegue frustrar teus planos. Você está cheio de sonho, está com uma vontade de viver algo extraordinário da parte de Deus. O tóxico, ele vai contaminar você, ele vai encher tua cabeça de coisa errada, ele vai te colocar num caminho de perdição, ele vai te mostrar um caminho de dor, ele vai fazer isso contigo. Aquelas amizades que não te levam a lugar nenhum, que você precisa fazer com que essas amizades virem contato, dizer, tudo bom? Aí eu aqui, valeu, tchau, entendeu? Porque com a pessoa não dá. Manda mensagem bíblica, versículo bíblico, prega Jesus para ela, não deixa ela abrir a boca. Porque às vezes tem isso dentro da família, gente que não dá para você sair fora, que você tem que almoçar todo domingo. Eu ouvi gente dizer assim, é verdade, acontece. Sabe, gente, você tem que almoçar todo domingo e quando você senta, a pessoa está ali, destilando negatividade na tua vida. A vida dela não anda, a vida dela não vai para frente e a tua também não vai. Porque fica atrelado àquela situação ali. E quinto, presta atenção, quando a gente não tem um coração grato, queridos, isso é a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Ande você dentro de uma Ferrari, ou tenha você um prato de feijão para comer na hora do almoço, seja grato a Deus. Gratidão não depende de absolutamente nada. Às vezes a pessoa acha que para ser grato a pessoa tem que ser rica, milionária, tem que possuir casa, tem que possuir carro, tem que ter lancha, tem que ter aquilo. Não. Às vezes você tem um copo d'água limpo para beber, isso é motivo de gratidão no teu coração. Isso é prosperidade quando você paga aquele boleto, sabe, o boleto que você paga todo mês, que você diz, meu Deus, me dá o livramento. E você consegue pagar aquele boleto, e você consegue quitar aquela dívida, você tem que estar com o teu coração cheio de gratidão. Quando você consegue no mercado comprar o lanche, quando você consegue levar para a tua casa a feira da semana, do mês, seja lá o que for, você tem que ter o coração grato. Quando você acorda, respira, quando você sente que você está bem, com saúde, quando o teu corpo está respondendo, isso tem que encher o nosso coração de gratidão. Não importa a situação que a gente está vivendo, sabe por quê? Porque a gratidão é a porta da prosperidade, queridos. Gratidão é a porta da prosperidade, e quando eu falo prosperidade, eu estou falando de tudo de bom que pode acontecer na tua vida. Não pense que prosperidade está só ligada a dinheiro, não. Prosperidade está ligada a amizades sinceras e verdadeiras. Prosperidade está ligada à saúde. Prosperidade está ligada à paz. Prosperidade está ligada a portas abertas na tua vida, sabe? Mas isso depende de um coração grato. E o nosso coração precisa estar grato, porque senão a gente vai viver o tempo todo esmolando nessa vida. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, eu não sei o porquê que Deus te colocou aonde te colocou, na família que colocou, não sei. Eu não sei porquê que Deus te colocou nessa igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, você está estrategicamente posicionado para Deus abençoar a tua vida. Eu fico olhando a vida desse homem, queridos. Ele era alguém extremamente disciplinado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele ia para lá todos os dias. Não importa o que está acontecendo, a disciplina na vida desse homem era real. Agora o problema de muitos crentes, sabe o que é? É que é tudo indisciplinado. Adora a Deus por 3 meses. Depois abandona, vira as costas. Ingrato. Ingrato. Às vezes Deus está querendo promover algo tremendo na vida do camarada, na vida da moça. Abandona o Senhor, abandona a igreja.
abandona os irmãos, vira as costas para Deus, começa a pisar na bola. Sabe o que é isso? Sabe essa ingratidão que está no coração? Deus te deu uma família, Deus te deu uma mulher, Deus te deu filhos, Deus te deu um emprego. E às vezes isso tudo não serve para nada. Porque não existe disciplina na sua vida, não existe disciplina na vida da gente. Não, esse homem assim, ele está lá, ele está na porta, ele quer entrar, ele está ali todo dia, esperando por uma esmola, mas está ali todo dia. E o que isso proporcionou para ele? Proporcionou a sua cura, a sua liberdade, proporcionou bênção na vida dele. Agora ele pode se levantar. É interessante a gente pensar nisso. Eu queria, nessa noite, que você olhasse para a tua vida, porque às vezes a gente acha assim, por que, Senhor, que eu nasci nessa família? Sabe por quê? Porque Deus te colocou aí. Por que eu estou passando por isso? Porque Deus te colocou aí. Por que eu estou enfrentando essa situação? Porque Deus te colocou aí. Sabe por quê? Porque se você se mantiver firme, se você tiver disciplina, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. Quando você menos esperar, tem um Pedro e um João na tua frente. Quando você menos esperar, tem ali alguém que vai estender a mão, que vai profetizar na tua vida. Eu lembro aqui, né, enquanto preparava essa mensagem, lembrando tantas vezes que fui para a igreja comer sopa. A igreja lá que eu frequentava, perto da minha casa, ela dava sopa às quintas-feiras. Então, por que era bom ir para a igreja? Para comer sopa. E era só para comer sopa mesmo. Não ouvia nada, não entendia nada, não queria saber de nada, ficava esperando a hora da sopa. Eu não via nada, para mim só bastava a sopa. E a molecada da rua ficava assim, hoje eu vou pegar o prato vermelho, hoje eu vou pegar o prato azul, hoje eu vou pegar o prato amarelo. Quer aquele prato de plástico colorido? E a gente ficava na expectativa do prato colorido que a gente ia pegar para comer a sopa que a igreja dava quinta-feira depois do culto. Eu tinha a perspectiva da sopa, Deus tinha outra perspectiva. E assim é na tua vida. Talvez você está pensando que é só isso, e Deus está dizendo é muito mais do que você imagina. Deus talvez está olhando para você e dizendo, olha, você não tem ideia do que eu posso fazer na sua vida. Eu lembro, toda vez que a gente vai ao Rio, né, agora não encontra mais porque ele já está muito velhinho, o zelador da minha igreja. O zelador da minha igreja tinha um apelido muito carinhoso para mim, muito. Era um apelido assim lindo, ele me chamava de Diabo Louro. Porque eu era bonzinho. Não é, né? Tem alguma coisa errada aí, ou nele ou em mim, mas não sei. Aí você olha lá, o cara comendo sopa, com um apelido carinhoso desse na igreja. E a gente aprontava com aquele homem, mas aprontava muito. Tudo que você imaginar, que a gente podia fazer para perturbar o juízo dele, para atrapalhar o trabalho dele, a gente fazia. Era uma coisa horrível. Moleque é terrível. Que perspectiva tem o Diabo Louro? Só que Deus está ali, está olhando, está dizendo assim, ô Diabo Louro, já já eu te pego, já já eu trabalho na sua vida. Você acha que Deus não está olhando para você, meu irmão? Você acha que é só isso? Não é não, não é só isso não. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é Deus. Ele transforma a nossa vida para que a gente não viva na porta, mas para que a gente possa entrar, para que a gente possa adorar a Deus, para que a gente possa saltar na presença de Deus. A nossa miséria não interessa para Deus, irmãos. E quando eu digo miséria, não estou falando só da miséria financeira, não. Essa não interessa mesmo.
Mas as nossas misérias emocionais, as nossas lutas emocionais, isso não interessa para Deus não, sabe por quê? Porque Deus pode mudar essa história de um momento para o outro, e o que eu quero te dizer nessa noite é que em nome de Jesus, o Nazareno, Ele pode colocar você para andar, Ele pode colocar você de pé, Ele pode dar acessos para você, que você nunca imaginou que poderia ter, e Ele vai te dar acesso, porque Ele é Deus. E Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer tirar você dessa situação de mendicância, de ficar ali implorando por uma moedinha, implorando por um abracinho, implorando por uma atençãozinha. Deus está dizendo: não, eu posso fazer mais na tua vida, eu posso transformar a tua vida como transformou desse nosso ilustre irmão, que não passava de um mendigo e de repente se torna um adorador. A escolha é tua. Se coloque de pé nessa noite e Deus irá mudar a sua história e a história da sua família. Profetize sobre a tua casa. Profetize sobre a vida dos teus filhos. Profetize sobre a vida do teu marido, da tua esposa. Não importa quantos anos você tenha, sonhe. Não tenha os sonhos, arruma alguma coisa para sonhar. Para de viver no futuro como se tivesse tudo acabado, ou no passado como se não tivesse nada dado certo. O dia é hoje. Hoje é a hora nona. É hoje que o Espírito Santo vai estender a mão para você, amém? Feche seus olhos aí, curva sua cabeça. Espírito Santo vai estender a mão para você nessa noite. E talvez você entrou aqui desanimado, triste, sem saber o que fazer. E o Espírito Santo está dizendo para você, em nome de Jesus, o Nazareno, se coloca de pé. Porque tudo que você precisa está em mim, não está nos outros. Tudo que você precisa não está em circunstâncias nenhuma, está em mim. Então, em nome de Jesus, não importa o que você está vivendo hoje, guarde essa lição no teu coração. Abandone o passado que te prende, que não te deixa ser feliz, que rouba a tua alegria. Abandone também um futuro que não existe e que todos os dias você faz projeções e projeções negativas, muitas vezes por quê? Porque você aprendeu assim. Jogue isso para fora. Talvez você precise abandonar lugares que você frequenta. Talvez você precise abandonar amizades que estão te arrastando para o mal, que estão te levando para uma direção extremamente complicada e ruim, e que no final das contas vai te abandonar e você vai ficar sozinho no meio de uma situação extremamente difícil. Toma uma decisão na tua vida hoje, fala: Deus, eu estou fora de amizades tóxicas que me prendem, que não me deixam avançar, que não me deixam viver, que me faz ver o pior da vida todos os dias. Em nome de Jesus, desenvolva um coração grato. Eu não sei se você vai voltar para casa agora no teu carro ou a pé, mas da forma que você voltar, volte agradecendo a Deus. Quando você entrar na tua casa, agradeça a Deus. Quando você for fazer o último lanche da noite, você dê graças a Deus pelo aquilo que você está ali diante de você, pelo copo de água que você está bebendo, pelo café que você vai tomar. Porque quando a gente diz ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Deus está falando de gratidão. E quando Deus encontra um coração grato, aí há prosperidade. Em nome de Jesus, peça a Ele nessa noite: Senhor, eu quero ter minha vida transformada, Pai. Quero ter minha vida transformada. Eu quero experimentar, Senhor, na minha vida, coisas que eu jamais poderia imaginar que o Senhor faria na minha vida. Talvez eu estou limitado, Pai,
As crenças me limitaram, aquilo que eu acredito a respeito de mim está me limitando, está me impedindo de viver. Peça a Ele: Senhor, eu quero me colocar de pé diante dessas crenças limitantes. Deus quer tirar de você o melhor, o teu talento, os teus conhecimentos. Deus quer abençoar pessoas através da tua vida. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa? Poder tocar outras vidas. Deus quer usar você para tocar outras vidas. Deixa de ser limitante, deixa de achar que não vai dar, que você não vai conseguir. Para de pensar nisso. Coloca a tua vida na presença de Deus e diz: Deus, se o Senhor me abençoar, eu serei abençoado. Eu não vou duvidar do que o Senhor pode fazer na minha vida. Está aqui a minha mão estendida, segura na minha mão, me coloca de pé nessa noite. Esmolas nunca mais. Esmolas nunca mais. Ninguém precisa viver de esmola. Por isso, Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos. Essa igreja, Senhor, que nós acreditamos tanto no potencial dela. E o potencial dessa igreja são vidas salvas e redimidas diante do Senhor. Se nós vamos atingir todos os nossos objetivos, sejam eles aqui ou fora daqui, ó Deus, usa essa igreja, Deus. Usa a vida de pessoas aqui, para que possamos avançar, para que possamos ir cada vez mais longe. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Obrigado por essa noite. Abençoa cada vida, aqueles que estão entregando o coração para Jesus, porque talvez haja no nosso meio pessoas que estão abrindo o coração para o Senhor e dizendo: Jesus, a minha mão está estendida para o Senhor nessa noite. Olha para esses corações, Pai. Talvez alguém vai fazer essa decisão hoje, e nós entregamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, por essa bênção. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Estenda as tuas mãos para o Senhor nessa noite. Deixa Ele te levantar. Só um minutinho. Pode continuar tocando. Nós estamos terminando esse culto e a gente vai fazer daquela forma. A gente vai esvaziar primeiro a galeria, e aí quando a galeria estiver vazia, a gente começa a esvaziar o lado direito aqui, depois o lado esquerdo aqui. Então nós vamos continuar adorando a Deus, mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe a tua vida, a tua semana. Que você tenha uma semana extraordinária na presença de Deus. Que você possa experimentar coisas que você nunca experimentou na presença do Senhor, amém? Por isso que o amor de Deus, o nosso Pai, as benditas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos coloque de pé e nos coloque para dentro do seu reino. E a igreja em comunhão diz: aleluia. Vamos adorar a Deus.